Sejam bem-vindos a mais um episódio, nosso episódio 6, um tema muito especial, que eu particularmente tenho muito carinho, e um tema um pouco polêmico. A gente vai falar um pouquinho sobre a água com sal integral, basicamente sobre hidratação. Você já deve ter visto alguém comentar sobre isso, mas vou tomar água com sal, doutor? Mas e a minha pressão? E o meu problema no rim? E meu cálculo renal? Eu posso tomar água com sal? Basicamente, você precisa entender e eu vou te contar como que esse tipo de hidratação entrou na minha vida. Eu também já tive esse preconceito, né? Preconceito nada mais é do que um conceito que você, antes de qualquer informação, né? Você não tem informação, então você tem um conceito, um pré-conceito. Quando que o sal entrou na minha vida? Sal é básico, né? Todo mundo, a gente consome sal o tempo todo na comida. Mas quando que eu senti falta do sal na minha rotina? Quando eu fazia muito jejum. Uma época da minha vida eu coloquei o jejum de uma forma rotineira na minha vida. E eu fazia jejum de algumas horas e me preparava sempre para o jejum, levava chá, preparava com alimentação, várias coisas, café, água com gás, colocava aquele monte de coisa e ia sentindo eu mesmo como que eu conseguia chegar a mais tempo de jejum. Eu já tinha uma experiência com jejum, já sabia da alimentação antes, da alimentação depois, então a água com gás era uma coisa, por exemplo, que eu sentia que me dava um pouquinho mais de energia, e a água com gás ela tem um pouquinho de relação com o sódio, né? Sabia de chá, sabia do gengibre, sabia de várias coisas, da cafeína, do café. Tudo isso eu conseguia levar um pouquinho mais no meu jejum. Mas chegava algum momento que eu ficava meio mal. Eu não me sentia muito bem, a cabeça começa a ficar vazia, a gente começa a ficar meio sem energia, cansado. E eu tinha eu tinha ouvido falar sobre o sal. E eu falei, nossa, realmente faz sentido, né? Já que eu tô aqui sem comer 16, 18 horas, tô sem alimento, tô sem sal, tô sem comida, talvez seja legal eu colocar um pouquinho de sal na água, talvez isso mude um pouquinho o meu jejum. E a primeira vez que eu fiz isso, eu ainda acabei colocando um sal refinado, eu vou explicar para vocês a diferença. E acabei colocando na água e fui levando essa água. E quando eu percebi, eu não me preocupei com café, eu não me preocupei com chá, não me preocupei com nada. Simplesmente foi indo. Quando deu a hora do jejum, às 16, não lembro, mas mais ou menos o proposto, 16, eu falei, mas eu tô me sentindo bem. Não tô me sentindo cansado, não tô me sentindo com fome, não fez diferença. Vamos tentar ir um pouquinho mais. Fui para as 17, 18, cheguei muito bem. E eu percebi que o sal mudou muito a qualidade do meu jejum. Mas por quê? Por que uma coisa tão simples pode fazer tanta diferença no jejum? E aí eu fui me aprofundar mais, virei quase um especialista em sal. E eu vou dividir um pouquinho com vocês toda essa experiência e informação que eu construí nesse período. O que é o sal integral? A primeira coisa que você precisa entender é que existe uma diferença absurda no sal que você pega no mercado, com aquele saquinho branco bonitinho, refinado, né? Aquele sal baratinho que você usa, que você vê em todos os lugares, restaurante, praticamente na casa de todo mundo que não tem informação, aquele sal baratinho, e um sal que é integral, um sal cru, um sal bruto, que na maioria que costuma ser um pouquinho mais caro, não é tão caro se você for ver a proporção que você vai usar. Ele costuma ser um pouquinho mais caro. Agora, qual que é a grande diferença? O sal ele vai vir, né, ou de regiões vulcânicas, que não é muito a nossa relação, né, que é muito mais fora dos Estados Unidos, ou a gente vai vir, o nosso sal basicamente é quase 100% marinho. De onde vem, né? Todo mundo já viu aquelas dessalinização, né? Não me lembro como chama, mas você passa, às vezes você vê aquele monte daquelas baíazinhas de sal que a água fica secando e o sal fica. Quando você pega aquele sal, ele é um sal cru, é um sal integral, é um sal igual ele veio da natureza. E o sal ele tem uma característica muito grande, ele é rico em mineral. Quando você pega aquele sal do mercado e só vê cloreto de sódio e o iodo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre iodo, você na verdade pegou aquele sal bruto, sal cru, e refinou ele. O que é o processo de refinamento? O processo de refinamento é um processo de
retirar, né, de limpeza daquele sal, só que nessa limpeza você tira basicamente tudo, e um processo de química, um processo de branqueamento. Então, qual que é a característica do sal refinado? Se você prestar atenção, ele tem duas características, eles são todos iguais, eles são todos do mesmo tamanho, né, os cristalzinhos são todos iguais, e ele não gruda, eles são muito branquinhos, clarinhos, soltinhos, e eles não grudam. Isso tudo envolve o processo de produção do sal refinado. Então ele é limpo, ele é refinado, ele é polido, né, praticamente, para ficarem todos iguais, e tem muita química para que ele fique branco e que não grude. Só que qual que é o problema desse processo? O problema desse processo é que perde tudo. Só fica o sal, o cloreto de sódio. E o iodo que é presente nele, ele é adicionado. Então a gente tem um iodo artificial adicionado a um sal que tinha iodo já, né? O sal tem iodo. Se você for no mar, a água do mar ela tem muito iodo. Então a gente tira o iodo natural e coloca um iodo artificial. Qual que é o grande problema? É um sal muito concentrado. E a gente sabe realmente que esse sal faz mal, né? Se você consumir sal refinado na sua alimentação, a sua pressão sobe. Nossa, doutor, eu realmente, quando eu ponho mais sal, a minha pressão sobe. Sim, porque você faz uma retenção maior de líquido, de água, porque o sódio ele puxa água. Se você ingerir grandes quantidades de sal, você vai puxar mais água e vai acabar aumentando a pressão arterial, a sua volemia, o seu volume de sangue. Qual que é a diferença do sal integral? O sal integral, por ele não ter esse processo de refinamento, ele tem a presença de todos os minerais. Então ele tem zinco, ele tem selênio, ele tem magnésio, ele tem cromo, ele tem tudo. Tem o iodo natural, são 63 minerais. Olha a diferença absurda. Enquanto um sal tem 2 minerais, o sal de cozinha, cloreto, tem o cloro e o sódio, e mais o iodo adicionado, então são 3, e o sal mineral e o sal integral ele vai ter 63 micronutrientes. E o que você sabe? O que a gente sabe? Né? Que o seu organismo ele funciona muito à base de eletrólitos. Isso é uma das coisas mais importantes do seu organismo, porque tudo que você estuda ele tem uma relação entre osmose, né? entre densidades diferentes. Então a gente sabe que um cátion, né, ele vai puxar, ele vai competir com o ânion, eles vão competir e a gente vai ter trocas. Tudo na sua célula, no meio intracelular, ele depende de trocas. E os mecanismos de troca são os minerais. Essa é a grande função. É o refinamento, é o equilíbrio fino do seu organismo, depende muito de mineral. Então, quando você oferta mineral para o seu organismo, você ensina ele a funcionar. E você percebe coisas maravilhosas quando você começa a colocar o sal. Primeira coisa, somos pessoas cronicamente desidratadas. E, infelizmente, a desidratação faz parte do mundo moderno. Por quê? Pela enorme quantidade de tentações que aparecem na nossa vida. Então, às vezes, você está aqui cansado, trabalhando, você está aí na sua rotina, deu sede, o que você vai fazer? Bateu um cansaço, você vai e toma um cafezinho. Você toma uma cafeína, e a cafeína, a gente sabe que atrapalha a absorção de um monte de coisa, inclusive você não deve tomar café logo após as refeições, vai atrapalhar a absorção de vários minerais, e a cafeína tem um efeito estimulante, ela tem um efeito diurético. Então, além de você estar desidratado, cansado, com sede, você acaba tomando café, indo mais no banheiro e desidratando ainda mais. Aí fica aquela fadiga. Aí na hora que volta, que você fica pior, que passa o efeito da cafeína, porque a cafeína ela tem uma função de inibir o seu cérebro. Ela impede o reconhecimento do cansaço, mas o seu corpo continua desidratado. Aí passa 2 horinhas, você quer o quê? Tomar outro cafezinho. E aí vai cafezinho, não toma água. Você vai almoçar, você quer comer alguma coisa, você está com sede, quer ajudar na refeição, você vai e pede um suco, um refrigerante. Açúcar, glicose. O refrigerante, então, rico em ácido, né? E o ácido compete, expolia muito dos minerais, é mais uma das coisas que expoliam. Então, repare, reflita comigo a quantidade de vezes que você toma água no seu dia. Tem muita gente que hidrata, tá? Mas a grande maioria hoje não bebe a quantidade suficiente de água. Como calcular? Em torno de 30 a 40 ml por quilo. Então, se eu peso 80 quilos, eu vou precisar pelo menos de 3 litros, 3 litros e 200 durante o dia. Poucas pessoas bebem isso. Eu conheço pessoas que tomam um copo de água durante o dia e olhe lá.
Mas se você for ver essa pessoa, é um cafezinho o tempo todo, é um energético, é um suco, é um refrigerante, essa pessoa tem sede. O corpo demanda. Nosso corpo é formado por água. Todas as nossas células dependem de água. Então, quando você desidrata um organismo, a principal repercussão que você vê é um funcionamento ruim do seu corpo. E qual que é a grande questão da reposição da água com sal? Mas, doutor, então vamos lá, estou gostando, estou me interessando, mas como que eu vou colocar isso na minha vida? Você tem alguns momentos para colocar. Por exemplo, se você está almoçando, está comendo comida, sua comida tem sal, tem tempero, você precisa tomar água com sal? Não, você vai tomar água normal. Por quê? Porque você vai diluir. Né? Agora, se eu estou em jejum, por exemplo, se eu acordei, eu fiquei quanto tempo? Você dormiu quanto tempo? 8 horas, 10 horas de sono? O que aconteceu durante o seu processo de sono? Você respirou e a respiração ela perde umidade, né? Você perde água, você transpirou porque estava calor, você estava coberto, você transpirou e você ficou 10 horas sem ingerir líquido. Então olha o seu grau de desidratação nesse período. Em 10 horas você perdeu líquido, você urinou quando acordou, porque o seu corpo limpou, né? Funcionou, seu rim funcionou a noite toda, você urinou, você transpirou, você respirou e você não ingeriu água. Então, por exemplo, pela manhã, a principal coisa que você deve fazer, a primeira coisa do seu dia, é colocar uma água, colocar um pouquinho de sal integral e hidratar. Mas qual que é a proporção disso, doutor? A proporção é muito pouca, gente. Algumas pessoas confundem e acham que vou tomar, mas ficou muito salgado, parecendo a água do mar. Não é isso. A proporção é discreta. Por exemplo, em uma garrafa de 1,5 litro, você vai colocar uma colherzinha de café, daquela pequena, tá, gente? Não é colher de chá. Colher de chá é um pouquinho maior. Colher de café é pequenininho. Ou, depois de um tempo, você vai pegar a experiência, vai pegar um copo e dar uma pitadinha de sal, você vai criar essa experiência. A ideia é que a água não tenha gosto, não é para ficar uma água salgada. É uma água que vai ter algum mínimo de mineral. O que isso vai fazer com o seu corpo? Por exemplo, de manhã você transpirou, você já repõe tudo isso, né? E o que tem o suor, gente? Se você faz um exercício físico, o que tem o suor? Se você pegar uma gotinha de suor sua, passar e colocar na boca, ela tem gosto de quê? Tem gosto de sal. Por quê? Porque você perde muito mineral dentro do seu suor. Então, se você faz um exercício físico, por exemplo, é obrigatória a reposição de água com sal. Mas você prefere bebidas, né? Bebidas, marcas conhecidas, bebidas isotônicas, né? Que a gente chama, repositor hidroeletrolítico, pagar caro e deixar de consumir um sal. Obviamente, se você transpirou, fez lá 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas de exercício, se você coloca o sal, você melhora muito o desempenho no seu exercício. O que é muito comum? A pessoa virar e falar, eu não consigo fazer exercício em jejum. Sim, porque a pessoa, além de comer mal durante o dia todo, ela acordou desidratada, ela não bebeu água, ela tomou um café e foi para a academia. Então, realmente, quando ela vai fazer um exercício, o desempenho dela cai muito. E quando você consegue entender isso, que se você faz uma boa refeição pré-jejum, acorda, hidrata bem e durante todo o seu exercício você está se hidratando bem, a chance de você cansar é muito menor. A chance de você manter um bom desempenho é muito melhor, porque o seu músculo depende de água, ele depende de mineral, a contração muscular depende de mineral. Outra coisa, no meio da tarde que você começa a trabalhar, ficar muito ocupado, a cabeça muito ocupada, todo mundo aumenta um pouquinho o rendimento no meio da tarde. E como você almoçou, às vezes você não quer comer. Você trabalha e esquece de comer e também esquece de beber água. Aí o que começa a aparecer na sua cabeça? Compulsões, começa a te dar vontade de comer um doce, começa a vontade de beliscar um negócio, de ir lá pegar alguma coisa, uma bolacha, tomar um café. Isso é desidratação, isso não é fome. A pessoa que vira e fala, eu tenho desejo de chocolate no meio da tarde, isso não é fome, gente, é impossível, ninguém tem fome de chocolate no meio da tarde. A gente tem fome de comida, claro que se você tiver um paladar completamente bagunçado, existe essa possibilidade, mas se você der nutriente e hidratação para o seu corpo, geralmente a fome passa. Quem nunca teve a experiência de, por exemplo, tá com fome em algum período, tomar uma boa quantidade de água, toma uma garrafona de água assim, você vê que, nossa, até diminuiu a minha vontade de comer, até melhorou a vontade. O sal é fantástico. Se você pega essa água no meio da tarde, coloca uma pitadinha de sal e vai tomando ela aos pouquinhos, tá? Não é para virar 1 litro de água, mas toda bicadinha que você der tiver um pouquinho de sal, você vai melhorar muito.
Pessoas estressadas. Pessoas estressadas, eu não falo pessoas nervosas, pessoas com a vida muito corrida, e geralmente são aquelas pessoas que acabam consumindo muita cafeína. Essas pessoas, elas têm uma adrenal muito ruim. Quem é a glândula adrenal? A glândula adrenal é a grande produtora de cortisol do seu corpo. E o cortisol, classicamente conhecido como hormônio do estresse, o que é a função do cortisol? A gente fala estresse, mas não é você pensar naquele estresse que te agride, né? Aquele estresse que te deixa nervoso. Não é isso. É o estresse do dia a dia. É o estresse que você vai trabalhar, você tem que fazer uma apresentação, você tem que conversar com seu chefe, você tem que vender alguma coisa. Isso estressa, isso preocupa. Todo mundo que tem um estresse mais aumentado na sua rotina, essa pessoa ela tende a ter uma produção maior de urina. Ela tende o estresse a longo prazo, ele faz você ter muito a perda de um hormônio que segura a urina, né? Então são pessoas que acabam urinando um pouquinho mais pela rotina. São pessoas desidratadas, a maior parte das pessoas com um nível de estresse alto. Como que a gente percebe que uma adrenal está ruim? Um sinal clássico é um sinal chamado de hipotensão postural. É um dos sinais que para mim fez total diferença na minha vida, porque eu sentia muito. O que é hipotensão postural? Você está sentado, você levanta e você vê umas luzinhas, uns pontinhos cintilantes que a gente chama de escotomas visuais. O que é isso? Isso é uma dificuldade do seu corpo de controlar a volemia dele. É um sinal de que o seu corpo, ele precisa, quando você levanta, o seu corpo tem que bater, o seu coração tem que bater mais rápido, mais efetivo. E ele precisa fazer uma vasoconstrição para jogar sangue para o cérebro. Quando você não tem um controle rápido disso, você não tem um controle osmótico do seu corpo. A sua volemia não responde bem. Isso é sinal de desidratação. Eu tinha muito. Quando eu coloquei o sal na minha vida, a aguinha com sal, acaba 100%, 100%. E quando eu fico, às vezes, um tempo sem tomar, esqueço, e às vezes me dá um pouquinho, eu falo, opa, estou desidratado. Eu não penso que falta sal na minha vida, eu penso que eu estou desidratado. E o que eu entendo como hidratação? Hidratação nunca é só água. Por quê? Porque a água é um soluto, a água dilui. Se você pôr água demais para tudo, a água estraga. Tudo em excesso estraga. Se você pegar uma pessoa que vai no hospital e colocar uma água destilada na veia dele, essa pessoa vai morrer, porque dilui tudo, ela perde os eletrólitos. Em compensação, quando você vai no hospital passando mal, o que se coloca? Qual soro é infundido? Soro fisiológico. O que o soro fisiológico tem? Ele tem eletrólito, ele ajusta o funcionamento do seu organismo. Um outro soro que a gente trabalha muito é o Ringer lactato, que tem mais ainda, tem mais nutrientes, tem mais minerais ainda. Então, ele faz o seu corpo funcionar. Quantas pessoas já passaram no pronto-socorro com dor de cabeça, com mal-estar, com vômito, com náusea, sentindo mal, faz um sorinho e fala, nossa, que sorinho milagroso. Não é que o soro fez milagre. Às vezes a gente não coloca nada no soro, põe um complexo B ali para dar uma cor e você acha que aquele soro é super poderoso, mas na verdade quem te melhorou de forma imediata foi a expansão volêmica, foi a hidratação. Então realmente, você pega uma pessoa desidratada que está cansada, está extenuada da rotina dela, você põe numa cadeira, pega uma veia, põe soro, você hidratou essa pessoa e ela volta melhor. Nossa, ai, como estou melhor, que disposição, como eu melhorei meu mal-estar. Da mesma forma, por exemplo, que a pessoa está tendo uma diarreia, o que aconteceu com ela? Está perdendo água, está perdendo muito eletrólito, está perdendo muito zinco, está perdendo muito potássio, está perdendo tudo que era para ser absorvido no seu intestino, ela está perdendo. E aí qual que é o principal tratamento de uma diarreia? Não é tratar a diarreia, é hidratar o paciente. Porque qual que é o risco? É a desidratação. A gente não tem remédio, não existe remédio para diarreia. Na verdade existe, mas você não deve tomar, né? Você nunca deve segurar uma diarreia, porque uma diarreia é uma defesa do seu corpo. Então quando seu corpo quer lavar as toxinas, você não tem que parar a diarreia, você tem que hidratar. Então perdeu água, perdeu eletrólito, repõe água e eletrólito. E aí a gente entra, por exemplo, na questão de enxaqueca, de cefaleia. A grande maioria das pessoas, principalmente aquele tipo de cefaleia tensional, ela tem relação com desidratação. É aquela pessoa que há tudo tão corrido na vida dela, ela trabalha tanto, ela estimula tanto, ela não desliga, ela não relaxa. E o que acontece? Ela está desidratada. Quando a gente hidrata, quando você põe o sal, quando você hidrata essa pessoa, o corpo funciona melhor. E ela fala, nossa, como melhorou. E isso é um outro senso crítico que eu tenho muito grande comigo. Quando o meu dia é muito corrido e eu percebo que eu não hidratei o suficiente, o que acontece? Uma
pontadinha na cabeça. Essa queixa é clássica, eu estou sentindo uma pontadinha na cabeça. Para mim, pontadinha na cabeça é igual a desidratação. Faltou água, faltou minerais na sua rotina. Outra queixa muito comum relacionada à desidratação é a constipação intestinal. Quantas pessoas não funcionam bem o intestino? Doutor, faço exercício, eu como um monte de salada, eu como um monte de folha, eu como um monte de tudo. Minha alimentação é ótima, mas meu intestino não funciona. Grande parte disso é falta de hidratação, principalmente do magnésio e do potássio. A contração, ela envolve muito a bomba de sódio e potássio, né, a troca de líquido para o lume intestinal, e principalmente o magnésio. O magnésio é o grande mineral do relaxamento. Então você sabe que para fazer uma contração você contrai, mas você precisa relaxar. Se você não relaxa, o bolo fecal não anda. Então todo o peristaltismo, todo o controle intestinal nosso, ele funciona em aperta e relaxa, aperta e relaxa, aperta e relaxa. Isso vai empurrando o seu bolo fecal. É claro que se você faz exercício, tá, gente? Se você é uma pessoa sedentária e queixa de constipação, reveja suas escolhas, porque a grande chance é que seja da constipação mesmo. O exercício é um dos melhores estimulantes do funcionamento intestinal. Então, a gente consegue controlar muita coisa. Por exemplo, o cansaço. Muita gente me fala, doutor, eu tenho muito cansaço ao longo do dia. Pode parecer até piada, mas se eu virar e falar assim, coloca água com sal durante o seu dia, vê se não vai ficar melhor, vê se não vai ter mais disposição. E existe, né, claro, aquele preconceito, aquele tom pejorativo das pessoas falarem, mas como assim sal não cura nada, sal não funciona. Qual que é o melhor tratamento? Qual que é o melhor senso crítico, né? Faça igual eu fiz, coloque na sua vida e veja se você não vai sentir melhor. Eu melhoro 100% a minha dor de cabeça e a minha hipotensão postural e a qualidade do meu jejum colocando sal. E o meu exercício físico. Eu só faço exercício físico em jejum me hidratando com sal. Todos os dias que eu acordo, eu coloco um copo com um pouquinho de sal integral. E todos os períodos que eu fico muito tempo sem comer, ou trabalhando muito, ou muito cansado, ou transpirando, eu coloco um pouquinho de água com sal. Eu tenho uma rotina muito corrida, como quase todos vocês. Então, às vezes, o nível de demanda energética, o nível de estresse, o nível de sobrecarga é alto. E a gente acaba ficando numa rotina onde a diurese é alta, a ingesta de água é baixa, o consumo de café é alto, e a gente vai indo muito. Então, o sal integral, a grande função dele é em relação a todos os minerais. Então, melhora sua energia, melhora a sua disposição, melhora o seu funcionamento, melhora a sua compulsão alimentar, é uma coisa muito comum. A grande maioria, disparada, das pessoas acima do peso são desidratadas. Outro grupo de pessoas que são completamente desidratadas são os pacientes diabéticos. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer grau de resistência à insulina ou de diabetes, essa pessoa é desidratada. Primeira coisa que você pega e faz num paciente diabético num pronto-socorro é o quê? Hidratação. Mais nada. Você não precisa pôr mais nada para ele. Você precisa pôr água. Por quê? Porque a glicose ela é muito osmótica. Então, qual que é a queixa clássica, por exemplo, do paciente que vai descobrindo diabetes? É um paciente que começa a urinar muito. Por quê? Porque a glicose é grande. E aí, quando o seu rim começa a filtrar a glicose, ela começa a puxar água também. Então, você urina glicose, mas você urina muito mais água do que o normal. Aquele paciente diabético descompensado é aquele paciente que tem uma poliúria. Ele vai muito, ele urina várias vezes, urina muito volume. E aí, ele é desidratado. O paciente diabético, ele só precisa de hidratação, mais nada. Pega, põe um soro, hidrata esse paciente. As pessoas... A população que está acima do peso, as pessoas lutando contra o sobrepeso e obesidade, todas são desidratadas, porque essas pessoas elas não sabem se hidratar, elas não bebem água. São pessoas que às vezes pesam, né, muita coisa, pessoas que pesam quase 100 quilos e que passam longe de tomar, por exemplo, 4 litros de água. É muito difícil ingerir essa quantidade de água durante o dia. E essas pessoas, além de não tomarem a necessidade de água, é muito comum você ver elas falando, eu não tenho sede, eu não consigo beber. E quando bebe, elas vão para calorias. Por quê? Porque uma das principais causas da obesidade no mundo atual são as calorias líquidas. Como que você oferta tantas calorias? Como é que uma pessoa consegue chegar a ingerir 6.000 calorias num dia? Somente com caloria líquida.
Quando a gente faz uma dieta onde a gente tenta bater uma meta calórica apenas com comida, é muito difícil comer grandes quantidades. Então as pessoas lançam mão de caloria. Então as pessoas colocam por suco nas refeições para poder às vezes ganhar peso. São pessoas que tomam hipercalóricos, são pessoas que começam a bater as coisas, os alimentos e ingerir ao longo do dia. A única forma de você ingerir grandes quantidades é com líquido, porque a gente não tem muita saciedade. Ingerir, por exemplo, um paciente que precisa ganhar peso e está numa dieta hipercalórica, você colocar para ele uma dieta de 3.000 calorias, por exemplo, com comida, é muito difícil. Eu não faço consumo de nenhuma caloria líquida na minha rotina, tá? Exceto um vinho muito esporádico, nenhuma outra caloria líquida entra na minha vida. A minha vida é baseada em café, chá e água. Por quê? Porque eu sei do perigo da caloria líquida e eu sei da necessidade da hidratação. Metade da água do meu dia, ou pelo menos na parte da manhã toda, que geralmente eu estou em jejum, é com sal integral. Então sempre que eu acordo eu me hidrato, sempre que eu faço exercício, sempre com uma garrafinha do lado com muita água e muito sal. Isso melhorou muito a minha performance, melhorou muito o meu desempenho, melhorou muito a minha energia ao longo do dia. E o melhor de conhecer o seu corpo é que quando você conhece o seu corpo funcionando bem, você também sabe quando ele não está funcionando bem. Você começa a sentir que ele está funcionando mal. Esse é um dos maiores benefícios das pessoas desinflamadas ou das pessoas mais controladas, mais moduladas. Essas pessoas, elas sentem aquilo que não faz bem. Já a pessoa que vive com uma rotina ruim, está tudo tão em cima das coisas que ela não sente mais o que faz mal, ela não sente mais aquela comida que deixa o estômago ruim, aquela comida que solta o intestino. É tudo tão ruim na rotina dela que ela não percebe. Se eu me sinto mal em algum momento, eu volto um pouquinho na última refeição, minhas últimas horas do dia, e eu consigo suspeitar de alguma coisa. Provavelmente a minha cabeça doeu porque eu não me hidratei bem, provavelmente eu comi isso e por isso minha barriga distendeu, por isso me deu gás, por isso eu tive refluxo. O grande segredo da vida é você entender o seu corpo. Quando você conversa com o seu corpo, com seus sintomas, os seus sinais, as suas queixas, o corpo conversa com a gente o tempo todo. A mesma coisa é da desidratação. Todos somos desidratados. Todos. Mesmo aquela pessoa que fala, mas doutor, eu tomo 3 litros de água todo dia. Sim, mas você só toma água. A água mineral, ela não tem nenhum mineral. Ou o que tem é baixíssimo. Algum momento da sua vida vale a pena você colocar um pouquinho. Você pode colocar, por exemplo, metade da sua água com sal, ou pelo menos 1/3 dessa água do seu dia com um pouquinho de sal integral. Isso vai fazer tudo funcionar melhor. Seu corpo, seu intestino, a sua concentração. É muito comum, depois de um dia cansativo, o que acontece? A cabeça começa a falhar, né? Ela não funciona. O pensamento não vem, as coisas não se conectam. O seu cérebro é basicamente feito de água. Seu cérebro tem água e tem gordura. Se falta água, o que dói? O que para de funcionar? O funcionamento cerebral. Como que funcionam as conduções nervosas no seu corpo? Por que os seus impulsos, por que os seus neurônios conversam muito bem um com o outro? Isso chama impulso, são ondas elétricas, né? O que faz, o que conduz bem a energia, a eletricidade? É a água. A água é um excelente condutor. Então, se você está desidratado, até mesmo seus pensamentos falham, seu corpo para de funcionar, as coisas param de andar e você começa a não se sentir bem. Esses são inúmeros, né, benefícios da hidratação com sal integral. Então a gente melhora tudo, melhora a sua adrenal, pode melhorar o funcionamento tiroidiano, pode melhorar o funcionamento intestinal, a contração, o relaxamento, a memória, a concentração, a enxaqueca, a resistência à insulina, a hidratação do diabetes, pode melhorar a pressão, sim, porque pode melhorar a questão do seu relaxamento do vaso. Então, por exemplo, tem muita gente hoje com quadro de hipertensão, pessoas com pressão alta simplesmente porque faltam minerais. O magnésio é o mais clássico deles. É claro que talvez se você tiver uma doença mais avançada, uma hipertensão mais severa, somente o magnésio contendo na água com pouco, né, com sal, que é pouquíssimo magnésio, vai ser pouco. Mas aí você vai suplementar ele, por exemplo, diretamente. Mas colocar o sal já vai ajudar pelo sódio, pelo potássio, pelo magnésio, pelo equilíbrio. E principalmente também pelo iodo.
qual que é a grande questão do iodo? O iodo orgânico, o iodo natural, né, que ainda é um iodo inorgânico, ele tem uma absorção muito melhor do que o iodo artificial. Quando você coloca um sal iodado e joga o iodo nesse sal, esse iodo é artificial, ele não veio no sal. Então o iodo natural, ele tem uma absorção muito melhor. E quem precisa muito de iodo? A sua tireoide. Quando você pega o iodo dentro do sal, que ele tem cloro, cloreto e sódio, o cloro é um halógeno. O cloro, ele compete com o iodo e o cloro ele tem uma afinidade maior pelo iodo. Então a gente tem duas considerações, por exemplo, no sal refinado. Além do cloro competir com o iodo é muito volátil. Então quando você pega o saquinho de sal e deixa ele lá na prateleira do mercado um tempão, chega em casa e abre esse pacotinho, praticamente todo o iodo que foi pelo calor, né, da prateleira, do tempo que ele ficou lá, ele abriu, ele se perdeu quando você abriu esse sal. Então a gente sabe que o sal iodado, ele tem muita baixa concentração de iodo. Serviu para evitar os bócios, né? Por que que colocaram sal colocaram iodo no sal? Porque começou a apresentar bócio, né, quadros de aumento da tireoide por deficiência de iodo. Então foi obrigado, né, colocaram colocaram iodo no sal exatamente para evitar o quadro de bócio. Melhora sim, vocês percebem que a gente não tem mais tanto patologia, né, de bócio, apesar de ainda existir bastante, não chega como no passado. Mas o que tem de tireoide sem funcionar bem hoje em dia, isso aí com certeza. Uma pessoa do seu lado provavelmente tem algum grau de disfunção de tireoide, e se somar você, a chance é maior ainda. Então a gente tem muita tireoide disfuncionante. Uma das principais coisas que eu pego, alterações que eu pego no consultório é uma tireoide disfuncionante. Então, antes de criticar o sal ou simplesmente considerar como uma modinha ou alguma coisa aí de rede social, faça o experimento, perceba se você não vai sentir. Eu falo com os meus pacientes e é muito engraçado os relatos. O que eu já tive de relato de sal. E dificilmente a pessoa que vira e fala que colocou o sal integral, não sentiu bem, passou mal e que não continuou usando, a maior parte dessas pessoas não usou de forma correta. Ou é uma pessoa que tem um estilo de vida muito ruim, uma alimentação já muito rica em sódio, né, em sal integral. E não soube utilizar bem, ou colocou muito sal na água, não ficou bem, às vezes usou até o sal errado, isso é uma coisa muito comum. Lembra da diferente, o sal integral, o que é um sal integral? O que você vai procurar no rótulo? Atrás, no verso de todo sal, vai estar escrito assim, sal mais iodato de potássio. Essa significa o quê? Significa que é sal cru mais iodato de potássio. Então ele não tem nenhum antiumectante, não tem escrito ferrocianeto, ISS, tem várias siglas, não tem nada disso. Só tem que estar escrito sal mais iodato de potássio. Pode ser o sal rosa, pode ser o sal marinho, pode ser o sal grosso de mercado, às vezes tá? Por quê? Porque ele é empedrado. Então o sal cru, o sal integral, ele tem essa função. Às vezes ele tem pedrinha. Existem alguns tipos de sal um pouco mais caro, às vezes mais difícil de achar, que ele parece que você está na praia, que você pega ele assim, ele é todo empedradinho. Se você já viu essas regiões de Salinas, você vê que é tudo empedradinho. O sal, ele cristaliza, ele faz pedra, ele faz forma, aí você aperta, a pedra dissolve. Então, quando o sal quanto mais cru ele for, melhor ele é. É um sal que mais natural ainda, é um sal que perdeu menos nutrientes. Infelizmente ainda, o sal marinho, ele ainda tem um aspecto estético, né? Ele é integral, mas ele ainda tem um processozinho de trabalho, de balançar para ele não ficar aquela coisa empedrada. O sal grosso, a ideia dele é que ele é um sal mais cru também, exatamente porque ele não foi quebrado, ele não foi refinado. Então você pode jogar algumas pedrinhas na garrafinha de água e ficar. Mas procure sempre no verso isso, sal mais iodato de potássio, que é a forma que o iodo é presente na natureza. Então nada ali foi acrescido, é tudo que tem nele, é um sal integral, é um sal cru. Então essa é a grande definição do sal. Sal integral é um sal que não foi refinado, não perdeu nutriente, e ele vai te dar um monte de minerais aí para fazer o seu corpo funcionar melhor. Então, menos refrigerante, menos café, menos suco e mais água com sal integral em todos os períodos de jejum, todos os períodos de muita sobrecarga, de suor, de estresse, tudo isso vai te ajudar bastante. Ao acordar, ajuda e muito.
Faça o teste antes de dar a sua opinião, porque a gente só deve opinar naquilo que a gente já experimentou. Se você colocou e não fez diferença, sentiu mal, teve problemas e teve certeza de que fez tudo certinho, tudo bem. Você passa a ter direito a falar mal. Fora isso, você deveria experimentar e perceber como isso vai melhorar em muito a sua rotina, a sua hidratação, o funcionamento do seu corpo. Só vai ter benefícios para isso aí. Então, esse é um episódio que é sem pauta, é sem roteiro, simplesmente foi de experiência mesmo, do tanto que eu tenho, que eu aprecio o sal e o tanto que o sal integral fez diferença na minha vida. Eu adoro me hidratar com sal, toda vez que eu viajo eu levo, toda vez que eu vou para qualquer tipo de exercício, de caminhada, de rotina, de suor, eu tenho sempre o meu pouquinho de água com sal lá. Espero que tenha contribuído para vocês, uma informação bem legal. Depois confiram, deem suas opiniões também nas redes, no Instagram, ou mesmo no comentário aqui no YouTube ou no Spotify. Então, água com sal integral, uma colherzinha de café bem pequenininha, 1,5 litro, 2 litros de água. Você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida. Então, façam bom uso.